Graça e paz para todos em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, foi bom você ter vindo. Foi bom você ter vindo. É bom, né? Foi bom o senhor ter vindo no culto. Hoje nós vamos falar de um assunto que está acontecendo na vida de muita gente, muitas pessoas, né? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Né? Não tem ninguém ansioso aqui não, né? Tem ninguém que sofre de ansiedade aqui não, né? Não tem, né? A maioria das pessoas sofrem desse mal, né? O mal da ansiedade. Então, isso é um mal que tem atingido a vida de muitas pessoas. Principalmente quando a pessoa está esperando algo, né? E o negócio não desenrola, o negócio não acontece. Aí a pessoa fica naquela ansiedade, né? Naquela expectativa, querendo que a coisa aconteça. E às vezes a coisa não acontece e a pessoa fica naquela grande ansiedade. Então nós vamos ler Mateus 6, no versículo 25. Mateus 6, no versículo 25. E fala a ansiosa solicitude pela vida. E é o que está acontecendo no nosso século, né? Muitas pessoas vivendo com aquela grande ansiedade pela vida. Então Mateus, que era cobrador de impostos, né? Ele era publicano, então ele escreveu essa mensagem aqui sobre ansiedade. E é o que nós vamos ler agora. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajunta em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pois, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. Nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, te magnificamos, te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Faça, Senhor, com que essa palavra vá e produza resultado no nome de Jesus. Que palavra linda essa, né? Ansiedade. Quantas pessoas vivem ansiosamente? Como já perguntei aqui, né, no início, tem ninguém ansioso aqui não, nem ansiosa, né? Mas tem muitas pessoas que vivem desse sentimento que às vezes tira até o sono, tira a paz e às vezes em certas situações tira até a fome. Porque a pessoa coloca dentro de si aquela ansiedade. E pessoas ansiosas sofrem muito.
Pessoas ansiosas sofrem bastante, principalmente quando ela não vê a situação se resolvendo. E ela fica naquela expectativa, vai resolver ou não vai resolver? Aí você fica em um tempo de espera e a ansiedade vai crescendo ainda mais. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas acredito eu que sim. E a ansiedade toma conta da vida dessa pessoa. Mas Mateus aqui, sabiamente, ele escreve esse texto. E ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós não podemos viver ansiosos com certas situações que acontecem na nossa vida. Bispo, mas o senhor falando assim é muito fácil. Mas na prática, a coisa é difícil demais. Mas nós temos que aprender a descansar em Deus. Deus é a solução para todas as coisas. Quando nós descansamos em Deus e acreditamos na sua providência, quando nós acreditamos que Ele vai agir na hora certa e no momento certo, as coisas começam a acontecer. Então, Mateus diz: porque eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não temos que andar ansiosos pela nossa vida. Por que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida? Porque nós não andamos por vista, nós não andamos ao nosso querer, nós andamos de fé em fé. Glória a Deus. Então, quando nós andamos de fé em fé, nós podemos acreditar que Deus vai agir na nossa vida, que Deus vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Glória a Deus. Então não andeis ansiosos por nada. Eu sei que às vezes falando é muito difícil, mas vivendo na prática é outra coisa totalmente diferente. Porque existem pessoas que vivem assim, ansiosos pela sua vida. E aí ele completa aqui a frase dizendo: quanto ao que haveis de comer ou beber. Existem pessoas, eu não vou generalizar porque às vezes não são todas, mas a maioria das pessoas às vezes estão almoçando e já estão pensando o que vai fazer no almoço de amanhã. Não é assim? Eu vou trocar aqui no microfone, espera um instantinho. Vocês entenderam? Eita, agarrou aqui. Vocês entenderam, gente? Então tem pessoas que almoçando aqui hoje já está pensando no almoço do outro dia, do dia seguinte. Então isso chama o quê? Ansiedade. E a ansiedade, ela não faz parte daquele que tem fé. Ela não faz parte daquele que acredita na provisão de Deus. Não temos que acreditar na provisão de Deus. Principalmente ao comer e ao beber. É Deus que cuida de nós, é Deus que nos dá o sustento. É Deus que cuida. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que eu vejo vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Às vezes existem pessoas que quando vai sair, vai lá no seu guarda-roupa e bota aquele monte de roupa em cima da cama, não é verdade? Aí diz assim: com qual eu vou? Quem tem para escolher é bom, agora quem não tem para escolher, pega a primeira que vê. Mas aquele que tem muitas, aí fica olhando
para poder escolher qual que vai sair. Porque a ansiedade é desse jeito. Então, por isso, quando eu vejo vestir, não é a vida mais do que o alimento? Qual é mais importante, a vida ou o alimento? A vida. Qual é mais importante? O corpo ou as vestes? Qual é mais importante, o corpo ou as vestes? O corpo. Então nós não temos que preocupar-se, nós não devemos nos preocuparmos com essas coisas. É Deus que dá o alimento, é Deus que dá as vestes, é Deus que cuida. É Deus que peleja por nós, é Deus que está no controle de todas as coisas. Então nós temos que acreditar nisso. Ou nós acreditamos, ou não acreditamos, e Deus não vai agir em nós, não vai agir na nossa vida. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Você está tão ansioso em que vai comer, que vai beber, que vai vestir, mas deixa eu te falar uma coisa. Observai as aves do céu. Elas trabalham? Você já viu alguma ave no céu trabalhar? As aves não trabalham. Mas quem cuida das aves? Que não trabalha, não colhem, não ajuda em celeiro. Mas quem sustenta as aves do céu? É Deus. Não é Deus que dá o alimento para as aves do céu? Não é Deus que cuida das aves do céu? É Deus que cuida. E se Deus cuida das aves do céu e as sustenta, porventura nós, seres humanos, criação de Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus cuida das aves do céu, Deus não vai cuidar de um ser humano? Deus não vai cuidar de nós? O mesmo Deus que cuida das aves é o mesmo Deus que vai cuidar de nós. E às vezes nós ficamos tão preocupados com as contas, não é? Como que eu vou pagar as contas agora? Como que eu vou comer? Como que eu vou fazer agora? E a Bíblia está dizendo aqui, ó, assim como eu cuido das aves do céu, eu vou cuidar de vocês também. Eu vou sustentar vocês também. Eu não vou deixar faltar nada, porque eu sou o Deus da provisão. Glória a Deus. Nós, como seres humanos, ficamos muito preocupados com essas coisas. Mas aqui na palavra está dizendo que nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Então as aves do céu têm muito menos valor do que nós. Deus sustenta. Você acha que Deus não vai nos sustentar? Deus vai nos sustentar. Não só vai nos sustentar, como Ele tem nos sustentado. Tem ou não tem? Não falta o beber, não falta o comer, não falta o calçar, não falta o vestir, e não falta também o dinheiro para pagar as contas. Porque na hora certa, no momento certo, Deus vem, age e supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Então precisamos somente fazer o quê? Acreditar. Crer que Deus está na nossa vida e que está no controle de todas as situações da nossa vida. Porque tem momentos na sua vida que você às vezes nem acredita, meu Deus, como é que eu consegui isso? Mas não foi você que conseguiu, foi Deus que agiu em seu favor. Foi Deus que interveio ao seu favor. E tem certas coisas que Deus faz por nós, que às vezes a gente fica assim, meu Deus, como isso aconteceu? Que aos olhos humanos era impossível acontecer. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Aquilo que não está no alcance do homem está no alcance de Deus. Então é Deus que cuida de nós. É Deus que nos sustenta.
Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Viu? Por mais ansiosos que nós estejamos, Deus não vai acrescentar além daquilo que já está acrescentado. Porque Deus sabe até onde nós podemos o quê? Chegar. Deus sabe até onde nós podemos chegar. E Deus sabe também até onde nós podemos conquistar. Porque é Deus que faz tudo, é Deus que nos dá tudo. Tudo que nós temos não é nosso, está o quê? Emprestado. Porque tudo pertence a quem? A Deus. Aí tem pessoa, não, o carro é meu, a casa é minha, a conta bancária é minha, a roupa é minha, o calçado é meu, o relógio é meu, isso é meu, isso é meu. Aí eu falo igual aquela mulher falava, tudo é meu. Assim? Ah, tudo é meu. Mas bem na verdade nós não temos o quê? Nada. Mas bicho, como assim eu não tenho nada? Eu paguei, é meu. Não. Você pode até ter pago, mas não é seu. Por que não é seu? Porque o dia que você partir, você não vai levar nada. Então o que nós temos não é nosso. Nós só estamos o quê? Administrando. Mas não é nosso. Porque se fosse nosso, até depois da morte a gente levaria, não levaria? Mas a gente não leva nem a roupa que nós mais gostamos. Porque está arriscado a pessoa morrer e a pessoa da família colocar qualquer roupa mesmo. Ah, coloca essa roupa surradinha mesmo, porque vai enterrar mesmo, vai estragar. Não bota roupa nova, não. E às vezes até aquela roupa nova que você mais gostava, não vai poder nem usar no dia. E tem pessoas que se apegam a essas pequenas coisas. Não é? Tem pessoa que idolatra essas coisas, idolatra a casa, idolatra o carro, idolatra não sei mais o que. É como se fosse uma... Isso é pecado, viu, gente? A Bíblia diz que nós não podemos idolatrar nada, não podemos adorar nada, a não ser o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Quando nós idolatramos e nos apegamos em certas coisas que não seja Deus, isso é uma idolatria. E Deus aborrece os idólatras. Deus aborrece aqueles que adoram aquilo que não seja Ele. Então não vamos andar ansiosos por nada nessa vida, não. Vamos acreditar que é Deus que cuida de nós. Vamos acreditar que é Deus que age em nosso favor. Quando nós acreditamos que Deus que age em nosso favor, as coisas acontecem. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você, muito importante para você aprender. Nunca pense, nunca fale palavras negativas. Só pense e fale coisas positivas, coisas boas. Coisas boas traz coisas boas. Coisas ruins atraem coisas ruins. Coisas positivas atraem coisas positivas, mas coisas negativas atraem coisas negativas. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós falamos. Eu já vi muita pessoa, a situação está brava, a situação está preta, não estou aguentando essa vida não, minha vida está uma miséria, está um fracasso. Tem pessoa que fala assim? Se minha vida está uma pobreza. Aí o diabo fica olhando para você lá e rindo, só batendo palma assim, ó. Isso mesmo. Começa a contar umas derrotas. Começa a falar umas derrotas, que eu quero te ver derrotado mesmo. Eu quero te ver no chão, na lama. Começa a contar derrota, porque eu quero te derrotar. Mas quando nós estamos numa situação difícil, que nós sabemos que estamos numa situação difícil, nada funciona, nada acontece, parece que está tudo amarrado, parece que está tudo fechado, as portas estão todas fechadas, mas mesmo assim temos que dizer, está tudo bem. Como é que está, fulano? Está uma bênção, está tudo bem.
Aí você derruba o diabo. Aí você derrota o diabo. E, rapaz, como é que esse cara pode falar que está tudo bem? Eu estou quase matando ele, está ali. Como é que essa mulher pode falar que está tudo bem? Só falta cair em pé. E como é que ela ainda começa a confessar que está tudo bem? Está bênção, está tudo maravilha. Porque aquele que crê em Deus e serve a Deus, só sai da sua boca palavras de bênçãos e não palavras de derrota. Glória a Deus. Então não devemos andar ansiosos com essas coisas. Se hoje está ruim, temos que crer que vai melhorar. Se hoje não está acontecendo, temos que crer que vai acontecer. Temos que acreditar. Se nós não acreditarmos no Deus que nós servimos, vamos acreditar em quem? Porque nós temos que acreditar que o Deus que nós servimos, Ele pode mudar a história da nossa vida. Ele pode mudar a nossa situação. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Sofrer mais do que Jó sofreu nessa terra. Tem algum homem que sofreu como ele? Só Jesus, né? Mas tirando Jesus, não existe nenhum outro homem que sofreu mais do que Jó. Mas ele blasfemou, ele murmurou, ele trouxe palavras negativas de derrota? Não. Ele disse: Deus me deu, Deus tirou ou tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? O homem fedendo, podre em vida, perdeu tudo. O homem riquíssimo, prestígio enorme, perdeu tudo. Mas ele disse: hoje eu não tenho. Hoje eu estou passando essa situação aqui caótica. Mas eu creio que amanhã Deus ele pode mudar a minha história. Aleluia. Porque quando nós estamos com Deus e acreditamos nele, Ele muda a situação. Nós podemos abandonar tudo nessa vida, tudo. Mas a nossa fé e crer em Deus, nós nunca podemos abandonar. Seja qual for a situação, ela pode estar dificílima, mas nós temos que manter a nossa fé e crer que Deus está na nossa vida, que Deus está conosco para mudar a nossa história. Aleluia. Tem que crer nisso. Tem que acreditar nisso. E por que andas ansioso quanto ao vestuário? Vestuário é seu guarda-roupa, né? Seu closet. Ó, falei bonito agora, né? Seu closet. Tem um monte de roupa. Sua sapataria, né? Olha aquele monte de sapato. Aí vem assim: por que andas ansioso quanto ao vestiário? Aí ele muda. Considerai os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Você conhece o lírio? Quem conhece o lírio? É uma planta bonita, o lírio? Tem várias cores, né? Tem branca, tem amarela, não tem lírio, não tem? Várias cores. E quando você olha um lírio, você não acha tão bonito? Quem cuida deles? É Deus. Assim como Deus cuida das aves do céu, Deus também cuida dos lírios do campo. Eles não trabalham, mas Deus cuida. É como ele diz aqui: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, olha o que fala. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha que o império de Salomão era um império poderoso, riquíssimo, lindo, deslumbrante, que quem chegava lá ficava admirado. Mas a palavra diz aqui, que os lírios do campo em beleza não podia nem se comparar com toda a glória de Salomão. Não podia nem se comparar. Ora,
Se Deus veste assim a erva no campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então a palavra está nos dando um alerta aqui. Se Deus cuida dos lírios do campo, que é mais importante do que toda a glória de Salomão, por que nós não vamos acreditar em Deus que pode cuidar de nós? Aí ele diz, homens de pouca fé. Nós temos que ter muita fé ou pouca fé? Muita fé. Mas, bispo, eu não tenho muita fé. A minha fé é limitada. A minha fé é pouca. Minha fé é pequena. Mas a Bíblia está falando aqui, ó, homens de pouca fé. Por que ele usou essa expressão, homens de pouca fé? Porque você, quando tem pouca fé, você só vai receber coisas do quê? Você vai receber coisas do tamanho... Gente, isso que eu vou falar aqui é muito importante, guarda isso. Nunca esqueça isso que o bispo vai te ensinar agora. Se a sua fé é pequena, você vai receber coisas do quê? Pequena. Se a sua fé é média, você vai receber coisas do quê? Média. Meia boca, mais ou menos. Mas se a sua fé é grande, você só vai receber coisas grandes. Você só vai receber na proporção da sua fé. Da sua fé. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha uma obreira da igreja que eu era pastor, e ela estava no mês para casar, e ela começou a orar, ela ia casar naquele mês, ela começou a orar, Senhor, eu preciso de uma casa própria, preciso que o Senhor me dê uma casa própria, ela começou a orar, começou a pedir a Deus uma casa própria. Mas aí depois ela inverteu a oração e ela disse, Senhor, eu quero uma casa, nem que for um barraquinho. Mas eu preciso de uma casa, porque esse mês eu vou casar. Quando foi um dia, eu estava na igreja, pastor, nessa época eu não era bispo, eu era pastor. Falei, pô, não, ela era obreira da igreja. Sabe que só pode ir lá na minha casa à tarde fazer uma oração? Só aproveita e toma um café conosco. Falei, posso, sem problema nenhum. Marcou o dia do café, eu fui, meu amigo. A casa dela era numa ladeira assim, num morro alto assim. Estava um calor de quase 40 graus. Naquela época eu não tinha carro. Fui a pé. Depois de andar não sei quantos. E ela, com ela, lógico, né? Que ela me levou, porque eu não sabia onde ela morava. Quando nós, por muito andar e subir ladeira, e sobe ladeira lá no pico da montanha. Eu falei, mãe,